Terminando, pessoal, porque eu já estava terminando e de repente caiu de novo a gravação, mas são pouquinhos minutos, sério, faltava 5 minutos para eu terminar e o negócio cai. E juntar demora muito, por isso que eu coloco os dois e mesmo esses minutinhos também para vocês me desculpam, porque realmente, se eu colocar para juntar no computador, vai demorar mais de 1 hora para juntar as duas partes. Eu acho isso um absurdo e eu acho que não tem nenhum problema de vocês assistir 2 vídeos, um grande e um pequenininho. Então, para terminar, o que eu queria contar da história? A Pérsia, então, ela está naquele estado de revolta contra o Cambises, que está em Egito, que acaba saindo do Egito e ele se sente fracassado, na verdade, nas suas tentativas de conquistas africanas, e ele vai voltando e, de acordo com uma tradição grega, quando ele vai voltando em algum lugar da Síria, talvez em Damasco, ele acaba morrendo. E a gente não sabe como ele morre. Nós sabemos que o Dário, que naquele momento era o íntimo dele, ele recorda aquele momento numa frase enigmática. Ele morreu a sua própria morte. E isso foi interpretado muitas vezes como um veredicto de suicídio. Porém, ninguém pôde afirmar se isso realmente era assim. Existem também várias lendas. E aqui nós vamos voltar à questão de Bárdia. A Bárdia, por exemplo, tem uma lenda sobre Bárdia. Diz uma lenda que Cambises, antes de partir do Egito, ele mata o Bárdia. E isso permite para que um mago ocupe o lugar do Bárdia e começa essa revolta. Então, que não era seu próprio irmão, era um mago que ocupa seu... E que justamente ele acaba matando Cambises depois, tá? E, então, esse período entre morte de Cambises e chegada do Dário no poder, que vai casar com uma das filhas do Bárdia mesmo, para legalizar a sua posição, é bastante cheio de lendas e de explicações que vocês até poderiam estudar, que deveriam ser bastante interessantes, mas que, infelizmente, não existe nenhuma fonte que realmente comprova a realidade dessas lendas. Então, nós não vamos falar sobre o Dário, porque já é um assunto de um outro momento, né? Quando a gente vai falar, quando a gente vai partir para Império Grego, ou para cidades gregas, para a cultura grega. E até aquele momento era só mais para vocês entenderem como se formou esse grande Império Persa, que depois vai desafiar as cidades gregas e depois vai ser conquistado pela Alexandre o Magno. Como vocês lembram, na Grécia Antiga, Alexandre Magno vai conquistar justamente toda essa região que a gente estudou nesse semestre, tá? Vai conquistar Egito, Mesopotâmia, Pérsia, toda essa região. Isso é muito interessante porque nós vamos ver como um pequeno reino, que Macedônia é um reino minúsculo, acaba conquistando toda a região que nós ficamos um semestre inteiro estudando e que tem uma história muito, muito, muito mais antiga do que a própria Macedônia, que até entre os gregos era considerado um reino bárbaro, tá? E, gente, eu vou ficando por aí, apesar que era 3 minutos, como eu falei, era só para terminar mesmo, e o negócio caiu, como sempre acontece. Vou colocar também esse vídeo para vocês. E qualquer pergunta, estou às ordens, tá, gente? E até a próxima aula, quando a gente trabalha mais um tempo, a gente tem mais uma aula. E não esquecem de colocar os seus trabalhos, de realizar os seus trabalhos, porque depois a gente vai ter um tempinho até terminar o semestre, porque ele termina oficialmente dia 25, tá? E a gente vai ficar algum tempo sem aula, porque a gente terminou antes, mas se vocês precisarem conversar sobre alguma coisa, falar alguma coisa, é só marcar que a gente faz uma online, conversa, vocês perguntam, eu respondo, tá bom, gente? Um abraço para vocês e até mais.